A História do Olho, capítulo 1. O Olho de Gato. Fui criado sozinho e, até onde me lembro, vivia angustiado pelas coisas do sexo. Tinha quase 16 anos quando conheci uma garota da minha idade, Simone, na praia de X. Nossas famílias descobriram um parentesco longínquo e nossas relações logo se precipitaram. 3 dias depois do nosso primeiro encontro, Simone e eu estávamos a sós em sua casa de campo. Ela vestia um avental preto e usava uma gola engomada. Comecei a me dar conta de que ela partilhava da minha angústia, bem mais forte naquele dia em que parecia estar nua sob o avental. Suas meias de seda preta subiam acima do joelho. Eu ainda não tinha conseguido vê-la até o cu. Esse nome, que eu sempre empregava com Simone, era para mim o mais belo entre os nomes do sexo. Imaginava apenas que, levantando o avental, eu contemplaria sua bunda pelada. Havia no corredor um prato de leite para o gato. Os pratos foram feitos para a gente sentar, disse Simone. Quer apostar que eu me sento no prato? Duvido que você se atreva, respondi, ofegante. Fazia calor. Simone colocou o prato num banquinho, instalou-se à minha frente e, sem desviar dos meus olhos, sentou-se e mergulhou a bunda no leite. Por um momento, fiquei imóvel, tremendo, com o sangue subindo a cabeça, enquanto ela olhava o meu pau se erguer na calça. Deitei-me a seus pés. Ela não se mexia. Pela primeira vez eu vi a sua carne rosa e negra, banhada em leite branco. Permanecemos imóveis por muito tempo, ambos ruborizados. De repente, ela se levantou. O leite escorreu por suas coxas até as suas meias. Enxugou-se com um lenço por cima da minha cabeça, com um pé no banquinho. Eu esfregava o pau, me remexendo no assoalho. Gozamos no mesmo instante, sem nos tocarmos. Porém, quando sua mãe retornou, sentando-me numa poltrona baixa, aproveitei o momento em que a menina se aninhou nos braços maternos e, sem ser visto, levantei o avental e enfiei a mão por entre as suas coxas quentes. Voltei para casa correndo, louco, para bater punheta de novo. No dia seguinte, amanheci com olheiras. Simone me olhou de frente, escondeu a cabeça contra o meu ombro e disse: "Não quero mais que você bata punheta sem mim." Assim começou entre nós uma relação amorosa tão íntima e tão urgente que raramente passamos uma semana sem nos ver. De certa forma, nunca falamos disso. Percebo que ela tem, na minha presença, sentimentos semelhantes aos meus, difíceis de descrever. Lembro-me de um dia em que passeávamos de carro, em alta velocidade. Atropelei uma ciclista jovem e bela, cujo pescoço quase foi arrancado pelas rodas. Contemplamos a morta por um bom tempo. O horror e o desespero que exalavam aquelas carnes, em parte repugnantes e em parte delicadas, recordam os sentimentos dos nossos primeiros encontros. Em geral, Simone é uma pessoa simples, é alta e bonita, nada tem de angustiado no olhar ou na voz, mas é tão ávida por qualquer coisa que perturbe os sentidos que o menor apelo confere a seu rosto uma expressão que evoca o sangue, o pavor súbito, o crime, tudo que arruína definitivamente a beatitude e a consciência tranquila. Vi pela primeira vez essa crispação muda e absoluta que eu partilhava no dia em que ela meteu a bunda no prato. Nunca nos olhamos atentamente, a não ser nesses momentos. Nunca estamos calmos e nem brincamos, a não ser durante os breves minutos de relaxamento depois do orgasmo. Devo dizer aqui que ficamos muito tempo sem fazer amor. Aproveitávamos as ocasiões para nos entregarmos às nossas brincadeiras. Não que o pudor nos faltasse, pelo contrário, mas uma espécie de mal-estar nos obrigava a desafiá-lo. Assim, mal acabara de me pedir que não batesse punheta sozinho, que estávamos no alto de uma falésia, ela me baixou as calças, me fez deitar no chão e, arregaçando o vestido, montou na minha barriga, abandonando-se em cima de mim. Enfiei um dedo molhado de porra no seu cu. Então, ela se deitou com a cabeça debaixo do meu pau e, apoiando os joelhos nos meus ombros, levantou o cu até aproximá-lo da minha cabeça, que se mantinha à sua altura. "Você pode fazer xixi para cima até o meu cu?" perguntou-me. "Posso", respondi, "mas o mijo vai escorrer no seu vestido e no seu rosto."
E daí? Concluiu ela, e eu obedeci, mas nem havia terminado e a inundava de novo, dessa vez de porra branca. Enquanto isso, o cheiro do mar misturava-se ao de roupa molhada, de nossos ventres nus e de porra. A tarde caía e permanecemos naquela posição, imóveis, quando ouvimos passos estalando na grama. Não se mexa, suplicou Simone. Os passos cessaram. Não podíamos ver quem se aproximava. Seguramos a respiração. O cu de Simone, erguido daquele jeito, parecia na verdade uma poderosa súplica. Era perfeito. As nádegas apertadas e delicadas, a rachadura profunda. Eu não duvidava que o desconhecido ou a desconhecida logo viesse a sucumbir, entregando-se à mesma nudez. Os passos recomeçaram, quase uma corrida, e vi surgir uma menina encantadora, Marcela, a mais pura e terna de nossas amigas. Estávamos os dois tão rígidos que não podíamos mover nem um dedo, e foi a nossa infeliz amiga que de repente caiu na grama soluçando. Só então, já desgarrados um do outro, é que nos lançamos sobre aquele corpo abandonado. Simone levantou sua saia, arrancou a calcinha e me mostrou arrebatada um novo cu, tão lindo quanto o seu. Beijei-o raivosamente, bolinando-o de Simone, cujas pernas tinham se fechado por trás da estranha Marcela, que nada mais escondia senão os seus soluços. Marcela, gritei, por favor, não chore mais. Quero que você me beije na boca. Simone, por sua vez, acariciava seus belos cabelos lisos, beijando-a por todo o corpo. Enquanto isso, o céu ameaçava uma tempestade, e com a noite, grossos pingos de chuva haviam começado a cair, aliviando a tensão de um dia tórrido e sem ar. O mar fazia um barulho enorme, dominado pelos fortes estrondos dos trovões, e os relâmpagos permitiam ver, como a luz do dia, os dois cus excitados das meninas então emudecidas. Um frenesi brutal agitava nossos 3 corpos. 2 bocas juvenis disputavam meu cu, meus colhões e o meu pau. E eu não parava de abrir as pernas úmidas de saliva e porra. Era como se eu quisesse escapar do abraço de um monstro, e esse monstro era a violência de meus movimentos. A chuva quente caía torrencialmente e encharcava nossos corpos. A violência dos trovões nos assustava e aumentava a nossa fúria, arrancando-nos gritos que ficavam mais fortes a cada relâmpago ante a visão de nossos sexos. Simone havia encontrado uma poça de lama e chafurdava nela, masturbava-se com terra e gozava, açoitada pelo aguaceiro. Minha cabeça espremida entre as suas pernas enlameadas, o rosto mergulhado na poça onde ela esfregava o cu de Marcela, a quem abraçava por trás, a mão puxando as coxas e abrindo-as com força. Capítulo 2 – O armário normando. A partir dessa época, Simone adquiriu a mania de quebrar ovos com o cu. Para isso, colocava a cabeça no assento de uma poltrona, as costas coladas ao espaldar, as pernas dobradas na minha direção, enquanto eu batia punheta para esporrar em seu rosto. Só então eu punha o ovo em cima do buraco. Ela se deliciava a mexer com ele na rachadura profunda. No momento em que a porra jorrava, as nádegas quebravam o ovo. Ela gozava e eu, mergulhando o rosto no seu cu, me inundava com aquela imundície abundante. Sua mãe surpreendeu nessa brincadeira, mas aquela mulher tão doce, embora tivesse uma vida exemplar, limitou-se na primeira vez a assistir à brincadeira sem dizer palavra, de modo que nós nem percebemos sua presença. Acho que não conseguiu abrir a boca de tanto pavor. Quando terminamos, correndo para arrumar a desordem, demos com ela de pé no vão da porta. Faça de conta que não viu nada, disse Simone, continuando a limpar o cu. Saímos sem pressa. Alguns dias depois, enquanto fazia ginástica comigo nas vigas de uma garagem, Simone mijou em cima daquela senhora, que, sem se dar conta, havia parado debaixo dela. A velha se desviou, olhando-nos com seus olhos tristes e com um ar tão desamparado que nos incitou a retomar as brincadeiras. Simone caiu na gargalhada, engatinhando, exibindo o cu na minha cara. Eu levantei sua saia e comecei a punheta, louco por vê-la nua diante da mãe.
Fazia uma semana que não víamos Marcela quando a reencontramos na rua. Aquela menina loira, tímida e candidamente devota, corou de tal maneira que fez Simone beijá-la com uma ternura renovada. Desculpe-me, disse-lhe em voz baixa. O que aconteceu no outro dia foi errado, mas isso não impede que sejamos amigas agora. Prometo que nunca mais tentaremos tocá-la. Marcela, que não tinha a mínima força de vontade, aceitou nos acompanhar e tomar lanche na casa de Simone, junto com os amigos. Mas em vez de chá, bebemos champanhe a rodo. Ver Marcela corar nos deixava perturbados. Simone e eu tínhamos certeza que dali em diante nada nos faria recuar. Além de Marcela, também estavam lá 3 moças bonitas e 2 rapazes. O mais velho dos 8 não tinha nem 17 anos. A bebida produzia um efeito violento, mas, fora Simone e eu, ninguém atingira o ponto que desejávamos. Um fonógrafo resolveu o problema. Simone, dançando sozinho um ragtime endiabrado, exibiu as pernas até o cu. As outras moças, de pileque, não se negaram a imitá-la, quando convidadas. Embora estivessem de calcinhas, essas não ocultavam grande coisa. Só Marcela, inebriada e silenciosa, é que se recusava a dançar. Simone, que fingia estar completamente embriagada, agarrou uma toalha de mesa e, levantando-a, propôs uma aposta. Aposto, disse, que faço xixi nessa toalha na frente de todo mundo. Aquilo era, em princípio, uma reunião de mocinhos ridículos e tolos. Um dos rapazes desafiou-a. A aposta foi feita sem condições. Simone não vacilou nem um pouco e encharcou a toalha. Mas a sua audácia excitou-o até a medula, tanto que os jovens, enlouquecidos, começaram a perder o pé. Já que a aposta é incondicional, disse Simone, com a voz rouca ao perdedor, vou tirar as suas calças diante de todo mundo. E o fez sem dificuldade. Uma vez tiradas as calças, Simone despiu-lhe a camisa para evitar que ficasse ridículo. Nada de grave, porém, havia acontecido. Simone só tinha dado uma passada de mão no pau do colega, mas ela pensava unicamente em Marcela, que me suplicava que a deixasse ir embora. Prometemos que não íamos tocá-la, Marcela. Por que é que você quer ir embora? Porque sim, respondeu obstinadamente. Uma cólera pânica apoderava-se dela. De repente, Simone caiu no chão, para o pavor dos outros, tomada por uma confusão cada vez mais louca, as roupas em desordem, o cu para o ar, como num ataque de epilepsia, contorcia-se aos pés do rapaz que havia despido e balbuciava palavras sem nexo. Mije em cima de mim, mije no meu cu, repetia com sofreguidão. Marcela não tirava os olhos, estava vermelha como sangue. Disse, sem me dirigir o olhar, que queria tirar o vestido. Tirei-o e depois a liberei de suas roupas de baixo. Conservou o cinto e as meias. Mal se deixou bolinar e ser beijada na boca por mim, atravessou a sala como uma sonâmbula até chegar a um armário normando em que se trancou. Havia murmurado umas palavras no ouvido de Simone. Ela queria se masturbar dentro do armário e suplicava que a deixássemos só. É preciso dizer que estávamos todos embriagados e transtornados com a audácia uns dos outros. O rapaz nu estava sendo chupado por uma mocinha. Simone, de pé e com a saia levantada, esfregava as nádegas contra o armário onde se ouvia Marcela masturbar-se, num ofegar violento. Aconteceu, de repente, uma coisa louca, um ruído de água, seguido do aparecimento de um fio de líquido que começou a escorrer por baixo da porta do móvel. A infeliz Marcela mijava dentro do armário enquanto gozava. A explosão de riso que se seguiu degenerou em uma orgia de corpos no chão, de pernas e cus ao léu, de saias molhadas e de porra. Os risos emergiam como soluços involuntários, interrompendo por instantes a investida sobre os cus e os paus. No entanto, logo depois se ouviu a triste Marcela soluçar sozinha e cada vez mais forte naquele urinol improvisado que lhe servia agora de prisão. Passada meia hora, já um pouco mais sóbrio, me veio a ideia de ajudar Marcela a sair do armário. A infeliz estava desesperada, tremia e tiritava de febre.
Ao me ver, manifestou um pavor doentio. Eu estava pálido, manchado de sangue, vestido de qualquer jeito. Corpos sujos e despidos jaziam atrás de mim numa desordem desvairada. 2 de nós estavam sangrando, cortados por cacos de vidro. Uma moça vomitava. Nossos ataques de riso haviam sido tão violentos que alguns tinham molhado as roupas, e outros as poltronas ou o chão. A consequência era um cheiro de sangue, de esperma, de urina e de vômito, que faria qualquer um recuar de horror. Mas o que me assustou ainda mais foi o grito que rompeu na garganta de Marcela. Devo dizer que Simone dormia de barriga para o ar, as mãos nos pentelhos e o rosto sereno. Marcela, que saltara do armário, cambaleante e soltando grunhidos informes, ao olhar-me de novo, recuou como se deparasse a morte, tombou no chão e deixou escapar uma ladainha de gritos inumanos. Coisa estranha, esses gritos me devolveram o ânimo. Alguém iria aparecer, era inevitável. Não pensei em fugir, nem tentei diminuir o escândalo. Pelo contrário, fui abrir a porta. Espetáculo e gozo inauditos! Imaginem as exclamações, os gritos, as ameaças desproporcionadas dos pais ao entrarem no quarto. O tribunal, a prisão, a forca foram evocados com berros incendiários e maldições exasperadas. Nossos próprios amigos passaram a gritar até explodirem num desvario de berros e lágrimas. Parecia que tinham pegado fogo, como se fossem tochas. Ainda assim, que atrocidade! Parecia que nada poderia pôr fim ao delírio tragicômico daqueles loucos. Marcela, ainda nua, não parava de gesticular, traduzindo em gritos um sofrimento moral e sem pavor impossíveis. Nós a vimos morder a mãe no rosto, entre os braços que tentavam em vão dominá-la. O súbito aparecimento dos pais destruiu o que lhes restava de razão. Foi preciso recorrer à polícia. O bairro inteiro testemunhou o escândalo inusitado. Capítulo 3. O cheiro de Marcela. Meus pais não haviam dado sinal de vida. Mesmo assim, achei mais prudente escapulir, prevendo a cólera de um velho pai. O tipo perfeito do general caquético e católico. Regressei a casa pela porta de trás, a fim de roubar uma soma suficiente de dinheiro, certo de que aquele era o único lugar onde não me procurariam. Tomei banho no quarto do meu pai. Cheguei ao campo às 10 da noite, tendo deixado um bilhete para minha mãe em cima da mesa. Por favor, não mande a polícia atrás de mim. Levo comigo um revólver. A primeira bala será para o policial e a segunda para mim. Nunca procurei tomar o que se chama uma atitude. Queria apenas chocar a minha família, inimiga irredutível dos escândalos. Mesmo assim, tendo escrito o bilhete levianamente e me divertindo com ele, não achei má ideia colocar no bolso o revólver do meu pai. Caminhei quase a noite inteira à beira-mar, mas sem me afastar muito de X. Devido à sinuosidade da costa, queria me acalmar caminhando. Meu delírio me fazia reviver, contra minha vontade, os fantasmas de Simone e de Marcela. Pouco a pouco, foi crescendo em mim a ideia de me matar. Com o revólver na mão, acabei por não atinar com o sentido de palavras como esperança e desespero. O cansaço me impunha uma necessidade de dar, apesar de tudo, algum sentido à minha vida. Ela só o teria à medida que eu conseguisse aceitar uma série de acontecimentos. Aceitei a obsessão dos nomes, Simone, Marcela. Por mais que risse, eu me inquietava com uma disposição fantástica pela qual as minhas atitudes mais estranhas se misturavam sem cessar às delas. Dormi num bosque durante o dia, cheguei à casa de Simone ao cair da noite. Entrei no jardim pulando o muro. O quarto da minha amiga estava iluminado. Joguei pedregulhos contra a janela. Simone desceu. Partimos, quase sem dizer palavra, em direção ao mar. Estávamos contentes por nos reencontrarmos. Estava escuro e de vez em quando eu levantava o vestido dela e enfiava a mão no seu cu. Não me dava o menor prazer. Ela sentou-se. Eu me deitei aos seus pés. Percebi que ia chorar. Com efeito, solucei demoradamente sobre a areia. — O que foi? Perguntou Simone.
Ela me chutou de brincadeira. Seu pé bateu no revólver que estava no meu bolso. Um estouro assustador nos arrancou um grito. Eu não estava ferido e me surpreendi de pé, como se entrasse num outro mundo. Simone, por sua vez, estava pálida e extenuada. Nesse dia, nem pensamos em nos masturbar. Nós nos beijamos demoradamente na boca, como nunca tínhamos feito antes. Vivi assim alguns dias. Voltávamos para casa noite adentro. Dormíamos no quarto dela, onde eu ficava escondido até anoitecer. Simone me trazia comida. A mãe dela, a quem faltava autoridade, no dia do escândalo mal começou a gritaria e ela saiu de casa, aceitava a situação. Quanto aos criados, já fazia muito tempo que o dinheiro os mantinha submissos a Simone. Graças a eles, ficamos conhecendo as circunstâncias da internação de Marcela e o nome da casa de saúde onde ela estava reclusa. Desde o primeiro dia, nossa atenção se voltou exclusivamente para ela, para sua loucura, a solidão de seu corpo, para as possibilidades de encontrá-la, de ajudá-la a fugir, talvez. Um dia tentei pegar Simone à força. Louco! Gritou ela. Olhe, meu querido, assim não me interessa. Na cama, como uma mãe de família, com Marcela. Como? Respondi decepcionado, mas concordando com ela. Aproximou-se de novo, afetuosamente, e disse com um tom sonhador: Quando ela nos vir fazendo amor, vai fazer xixi. Assim. Senti um líquido encantador escorrer por minhas pernas. Quando ela terminou, foi a minha vez de inundá-la. Levantei-me, subi até a sua cabeça e enchi o seu rosto de porra. Suja, ela gozou como louca, aspirava feliz o nosso cheiro. Você cheira a Marcela, disse, com o nariz debaixo do meu cu ainda úmido. Éramos tomados com frequência por um desejo doloroso de fazer amor, mas não nos passava pela cabeça a ideia de fazê-lo sem esperar Marcela, cujos gritos não paravam de excitar nossos ouvidos e permaneciam ligados aos nossos desejos mais turvos. Nessas condições, nosso sonho nada mais era do que um longo pesadelo. O sorriso de Marcela, a sua juventude, os seus soluços, a vergonha que a fazia corar e, vermelha e suada, tirar o vestido, abandonar suas lindas nádegas redondas a bocas ímpias. O delírio que a tinha levado a se trancar no armário e lá se masturbar com tal entrega que não pôde conter o mijo. Tudo isso deformava, destroçava sem parar os nossos desejos. Simone, cuja conduta no escândalo fora mais infernal que nunca, não se cobrira sequer, pelo contrário, tinha aberto as pernas. Não conseguia esquecer que o orgasmo imprevisto, decorrente do seu próprio despudor, dos gemidos e da nudez de Marcela, havia ultrapassado em intensidade tudo o que tinha imaginado até então. Seu cu já não se abria para mim sem que o espectro de Marcela, furiosa, delirante e ruborizada, levasse os seus gozos a um nível aterrador, como se o sacrilégio tivesse que converter tudo mais em horror e infâmia. Aliás, as regiões pantanosas do cu, às quais só se assemelham os dias que ameaçam enchente e tempestade, ou os vapores sufocantes que ainda não entraram em atividade como presságio de um desastre, essas regiões turbulentas que Simone, num abandono que só prenunciava violências, me deixava observar como que hipnotizado nada mais eram para mim que o império subterrâneo de uma Marcela torturada em sua prisão e tornada vítima de seus pesadelos. Eu só compreendia mesmo uma coisa: até que ponto o orgasmo desfigurava essa garota, cujos soluços eram entrecortados por gritos. Simone, por seu lado, não olhava mais a porra que eu fazia jorrar, sem imaginá-la ao mesmo tempo lambuzando abundantemente a boca e o cu de Marcela. Você poderia chicotear o rosto dela com porra, disse-me ela, enquanto se lambuzava entre as pernas para fumegar. Capítulo 3. Uma mancha de sol.
As outras mulheres e os outros homens não nos interessavam mais. Pensávamos apenas em Marcela, imaginando puerilmente o seu enforcamento voluntário, o enterro clandestino, as aparições fúnebres. Uma noite, bem informados, saímos de bicicleta para a casa de saúde onde nossa amiga havia sido internada. Em menos de meia hora, percorremos os 20 quilômetros que nos separavam de um castelo no meio de um parque, isolados sob um penhasco que dominava o mar. Sabíamos que Marcela ocupava o quarto número 8, mas era preciso ter acesso ao interior para encontrá-la. Só conseguiríamos entrar naquele quarto pela janela, depois de ter cerrado as grades. Nem havíamos pensado em como identificá-la quando uma estranha aparição chamou nossa atenção. Tínhamos pulado o muro e nos encontrávamos naquele parque onde o vento forte agitava as árvores. Quando vimos uma janela abrir-se e uma sombra amarrar firmemente um lençol às grades. O lençol logo rebentou sob o vento e a janela se fechou antes que pudéssemos reconhecer a sombra. É difícil imaginar o estrondo daquele enorme lençol surpreendido pelo temporal. Superava em muito o barulho do mar e do vento. Pela primeira vez, eu vi a Simone angustiada com outra coisa além de seu próprio despudor. Ela se agarrou a mim, o coração batendo, e não tirou os olhos daquele fantasma enfurecido na noite, como se a própria demência tivesse acabado de hastear sua bandeira sobre o lúgubre castelo. Permanecemos imóveis, Simone aninhada em meus braços e eu meio aturdido, quando de repente o vento pareceu rasgar as nuvens e a lua iluminou, com precisão reveladora, um pormenor tão estranho e tão pungente que fez Simone estrangular um soluço na garganta. No meio do lençol, que se estendia ao vento com um ruído estridente, havia uma grande mancha molhada que se tornava transparente ao ser atravessada pela luz da lua. Passado um instante, as nuvens encobriram novamente o disco lunar, e tudo mergulhou na sombra. Fiquei de pé, sufocado, com os cabelos ao vento, chorando como um desgraçado, enquanto Simone, esparramada na grama, se entregava pela primeira vez à agitação dos grandes soluços infantis. Então era nossa infeliz amiga, era sem dúvida Marcela, que acabara de abrir aquela janela sem luz. Era ela que havia amarrado aquele alucinante sinal de desespero às grades de sua prisão. Devia ter se masturbado na cama com tal perturbação dos sentidos que se molhara toda. Nós a vimos em seguida ao amarrar o lençol nas grades para que secasse. Eu não sabia o que fazer naquele parque diante daquela falsa casa de repouso com grades nas janelas. Afastei-me, deixando Simone estendida na cama. Queria apenas respirar um pouco sozinho, mas uma das janelas sem grades, do térreo, ficara entreaberta. Certifiquei-me de que o revólver estava no bolso e entrei. Era uma sala como outra qualquer. Uma lanterna de bolso me permitiu passar para uma sala de espera e depois para uma escada. Eu não via nada, não encontrava nada. Os quartos não eram numerados. Aliás, era incapaz de entender fosse o que fosse, enfeitiçado. Nem sei por que tirei as calças e continuei só de camisa. A minha angustiante exploração. Tirei o resto da roupa, peça por peça, e coloquei tudo sobre uma cadeira, ficando só de sapatos. Com a lanterna na mão esquerda e o revólver na direita, caminhava ao acaso. Um ligeiro ruído me fez apagar a lanterna. Fiquei imóvel, ouvindo a minha respiração irregular. Passados longos minutos de angústia, sem escutar nada, tornei a acender a lanterna. Um pequeno grito me obrigou a fugir tão depressa que esqueci minhas roupas na cadeira. Senti que era seguido, corri em direção à saída, saltei pela janela e me escondi numa alameda. Mal acabara de retornar quando uma mulher nua se perfilou no vão da porta. Pulou, como eu, para o parque e fugiu correndo em direção aos arbustos espinhosos. Nada era mais estranho, naqueles minutos de angústia, do que a minha nudez ao vento na alameda de um jardim desconhecido. Tudo acontecia como se eu tivesse deixado a terra, tanto mais que o temporal tépido sugeria um convite. Não sabia o que fazer com o revólver, me faltavam bolsos. Persegui a mulher que vira passar como se quisesse abatê-la. O barulho dos elementos enfurecidos, o alarido das árvores e do lençol levaram ao cúmulo aquela confusão.
Não havia nada de seguro nem nas minhas intenções e nem nos meus gestos. Parei. Tinha alcançado os arbustos onde a sombra havia desaparecido minutos antes. Exaltado, revólver na mão, olhei em volta. Nesse momento, meu corpo dilacerou-se. Uma mão molhada de saliva tinha agarrado o meu pau e me batia a punheta. Um beijo melado e ardente penetrava a intimidade do meu cu. O peito nu, as pernas nuas de uma mulher colavam-se às minhas pernas com um tremor de orgasmo. Mal tive tempo de me virar para cuspir a minha porra no rosto de Simone. Com o revólver na mão, fui percorrido por um arrepio de violência semelhante ao do temporal. Os meus dentes rangiam, meus lábios espumavam. Com os braços e as mãos contorcidas, apertei impetuosamente o revólver e, sem querer, 3 tiros cegos e terríveis partiram em direção ao castelo. Ébrios e relaxados, Simone e eu escapamos um do outro, correndo em disparada na grama, feito cachorros. O temporal era forte demais para que os tiros tivessem acordado os habitantes do castelo. Porém, olhando para a janela onde o lençol rebentava, constatamos, surpresos, que uma das balas havia atravessado uma vidraça, quando vimos essa janela atingida se abrir e a sombra aparecer pela segunda vez. Aterrorizados, como se víssemos Marcela despencar morta e ensanguentada pelo vão da janela, permanecemos em pé diante daquela aparição imóvel, incapazes de nos fazer ouvir por ela, tal era a fúria do vento. "Onde foram parar as suas roupas?" perguntei a Simone logo depois. Ela respondeu que havia procurado por mim e, não me encontrando, decidira explorar o interior do castelo, como eu. Porém, antes de passar pela janela, tinha tirado a roupa, imaginando assim ficar mais livre. E quando, estando em meu encalço, se assustou comigo e fugiu, não conseguiu mais achar o vestido. O vento devia tê-lo levado. Enquanto isso, ela vigiava Marcela e nem lhe passou pela cabeça me perguntar por que eu mesmo estava nu. A moça da janela desapareceu. Os minutos que transcorreram pareceram eternos. Ela acendeu a luz do quarto, voltou em seguida para respirar o ar livre e olhou em direção ao mar. Seus cabelos pálidos e escorridos eram levados pelo vento. Distinguíamos os traços do seu rosto. Nada tinha mudado, exceto a inquietação selvagem do olhar, que contrastava com uma simplicidade ainda infantil. Aparentava 13 e não 16 anos. Seu corpo, envolto por uma camisola leve, era esbelto, mas cheio, duro e sem brilho, tão belo quanto seu olhar fixo. Quando finalmente deu pela nossa presença, a surpresa pareceu devolver-lhe a vida. Gritou, mas não escutávamos nada. Fazíamos sinais. Ela corara até as orelhas. Simone, que quase chorava enquanto eu acariciava ternamente a sua testa, mandou-lhe beijos que ela devolveu sem sorrir. Por fim, Simone deixou a mão descer ao longo da barriga até os pentelhos. Marcela imitou-a e, colocando um pé na beirada da janela, descobriu uma perna cujas meias de seda branca encostavam nos pelos louros. Coisa estranha. Ela usava um cinto branco e meias brancas, ao passo que Simone, a morena, cujo cu se amoldava em minhas mãos, usava um cinto preto e meias pretas. Nesse meio tempo, as duas moças se masturbavam com gestos curtos e bruscos. Face a face, naquela noite de tempestade, estavam quase imóveis, tensas, o olhar petrificado por uma alegria desmesurada. Parecia que um monstro invisível arrancava Marcela das grades que sua mão esquerda agarrava. Nós a vimos cair de costas no seu delírio. À nossa frente ficou apenas uma janela vazia, buraco retangular recortando a noite negra, desvelando aos nossos olhos cansados um mundo feito de relâmpagos e de aurora. Capítulo 5. Um fio de sangue. A urina, para mim, está associada ao salitre, e o relâmpago, não sei porquê, a um penico antigo de terracota, abandonado num dia chuvoso de outono sobre o telhado de zinco de uma lavanderia de província. Desde a primeira noite, na casa de saúde, essas desoladoras representações se uniram na zona escura do meu espírito, ao sexo úmido e ao rosto abatido de Marcela. Todavia, essa paisagem
da minha imaginação era subitamente invadida por um fio de luz e sangue. Com efeito, Marcela jamais gozava sem se inundar, não de sangue, mas de um jato de urina clara e, aos meus olhos, até mesmo luminosa. Esse jato, de início violento, entrecortado como um soluço e depois liberado livremente, coincidia com um gozo inumano. Não cause espanto que os aspectos mais áridos e mais lazarentos de um sonho sejam apenas uma solicitação a tal ato. Eles correspondem ao obstinado desejo de uma fulguração. Semelhante nesse aspecto à visão do buraco iluminado da janela vazia, no momento em que Marcela, caída no chão, o inundava sem parar. Naquele dia de tempestade sem chuva, Simone e eu tivemos que escapar do castelo em meio à escuridão hostil, fugindo como animais, com a imaginação obcecada pelo tédio que, por certo, voltaria a dominar Marcela. A infeliz interna parecia uma encarnação da tristeza e das fúrias que, sem trégua, entregavam nossos corpos à devassidão. Pouco depois, tendo achado nossas bicicletas, só pudemos oferecer um ao outro o espetáculo irritante, teoricamente sujo, de um corpo nu e calçado em cima da máquina. Pedalávamos velozmente, sem rir nem conversar, no isolamento comum do despudor, da fadiga e do absurdo. Estávamos mortos de cansaço. No meio de uma encosta, Simone parou, tomada de calafrios. Estávamos encharcados de suor e Simone tremia, batendo os dentes. Tirei-lhe então uma das meias para enxugar o seu corpo. Tinha um cheiro quente, como a cama dos doentes e a cama dos devassos. Pouco a pouco, ela recuperou um estado menos penoso e me ofereceu seus lábios em gesto de gratidão. Eu continuava extremamente inquieto. Ainda estávamos a 10 quilômetros de X, e, no estado em que nos encontrávamos, era preciso chegar a todo custo antes do amanhecer. Mal conseguia ficar de pé, no desespero de terminar aquela escalada pelo impossível. O tempo transcorrido desde que abandonamos o mundo real, constituído pelas pessoas vestidas, estava tão distante que parecia fora de nosso alcance. Essa alucinação pessoal se desenrolava agora com a mesma falta de limites que o pesadelo global da sociedade humana. Por exemplo, como a terra, a atmosfera e o céu. O selim de couro colava-se ao cu pelado de Simone, que fatalmente se masturbava ao girar as pernas. O pneu de trás desaparecia aos meus olhos diante da rachadura da bunda nua da ciclista. O movimento rápido de rotação da roda era, de resto, equivalente à minha ânsia, aquela ereção que já me arrastava ao abismo do cu colado ao selim. O vento tinha abrandado um pouco, parte do céu estava coberta de estrelas. Pensei que, sendo a morte a única saída para minha ereção, uma vez mortos Simone e eu, o universo da nossa visão pessoal seria substituído por estrelas puras, realizando a frio o que me parecia ser o fim da minha devassidão, uma incandescência geométrica, coincidência, entre outras, da vida e da morte, do ser e do nada, e perfeitamente fulgurante. Mas essas imagens permaneciam ligadas às contradições de um estado de esgotamento prolongado e de uma absurda rigidez do membro viril. Simone mal conseguia ver essa rigidez devido à escuridão, ainda mais porque a minha perna esquerda a escondia a cada pedalada. Parecia-me, no entanto, que seus olhos procuravam, na noite, esse ponto de ruptura do meu corpo. Ela se masturbava no selim com movimentos cada vez mais bruscos. Assim como eu, não tinha esgotado a tempestade evocada por sua nudez. Eu ouvia seus gemidos roucos. Ela foi literalmente arrebatada pelo gozo e o seu corpo nu foi jogado sobre o talude com um ruído de aço arrastando os cascalhos. Encontrei-a inerte, a cabeça caída, um estreito fio de sangue tinha escorrido por um canto da boca. Levantei um de seus braços, que voltou a cair. Lancei-me sobre aquele corpo inanimado, tremendo de horror, e, ao abraçá-lo, fui involuntariamente atravessado por um espasmo de borra e sangue. Com um esgar do lábio inferior afastado dos dentes, como na cara dos idiotas. Recuperando lentamente o sentido, Simone fez um movimento que me despertou.
Saí da sonolência em que a minha depressão tinha me afundado, quando pensei ter maculado o seu cadáver. Nenhum ferimento, nenhuma contusão haviam marcado o corpo, que continuava vestido apenas com as ligas e uma das meias. Tomei-a nos braços e a carreguei estrada fora, sem pensar no meu cansaço. Caminhava o mais depressa possível, pois o dia já começava a nascer. Um esforço sobre-humano me permitiu chegar até a casa de campo, satisfeito por conseguir deitar minha encantadora amiga viva em sua cama. Meu rosto estava melado de suor, meus olhos estavam vermelhos e inchados, meus ouvidos zumbiam e meus dentes batiam, mas eu havia salvado a mulher que amava e pensava que em breve tornaríamos a ver Marcela. Assim, ensopado de suor e manchado de pó coagulado, me estendi ao lado do corpo de Simone e me entreguei sem gemer a longos pesadelos. Capítulo 6. Simone. Ao acidente pouco grave de Simone, seguiu-se um período tranquilo. Ela ficara doente. Quando a mãe dela chegava, eu passava para o banheiro. Aproveitava para mijar ou tomar banho. A primeira vez que essa mulher quis entrar lá, a filha a impediu. Não entre, disse. Tem um homem nu lá dentro. Simone não tardava a expulsá-la e eu retomava meu lugar na cadeira ao lado da cama. Fumava, lia jornais, por vezes carregava Simone em meus braços, queimando de febre, levava-a para fazer xixi no banheiro. Em seguida lavava-a cuidadosamente no bidê. Ela estava fraca e obviamente não me demorava ao tocá-la. Em pouco tempo ela começou a se divertir, fazendo com que eu jogasse ovos na bacia da privada. Ovos duros, que afundavam, e ovos chupados, mais ou menos vazios. Ficava sentada a contemplar aqueles ovos. Eu a instalava na privada, ela os olhava por entre as pernas, sob o seu cu, e por fim eu puxava a descarga. Outra brincadeira consistia em quebrar um ovo na borda do bidê e esvaziá-lo debaixo dela. Ora, ela mijava no ovo, ora, eu tirava as calças para sorvê-lo no fundo do bidê. Ela prometeu-me que, quando ficasse boa de novo, faria a mesma coisa na minha frente e depois na frente de Marcela. Ao mesmo tempo, imaginávamos deitar Marcela, vestida e calçada, mas com as saias levantadas, numa banheira cheia até a metade de ovos, que ela esmagaria fazendo xixi. Simone sonhava ainda que eu seguraria Marcela nua em meus braços, de cu para cima, as pernas dobradas, mas de cabeça para baixo, e então ela mesma, vestida com um robe molhado de água quente grudado no corpo, mas deixando o peito nu, subiria numa cadeira branca. Eu excitaria os seios dela, colocando seus bicos no cano de um revólver militar carregado, mas recém-disparado, o que teria, em primeiro lugar, o poder de nos impressionar e, em segundo lugar, de conservar no cano um cheiro de pólvora. Enquanto isso, lá do alto, ela despejaria creme de leite fresco sobre o ânus cinza de Marcela, fazendo-o escorrer, urinaria também no seu robe ou, caso ele abrisse, sobre as suas costas e a cabeça de Marcela, na qual eu poderia igualmente urinar. Marcela então me inundaria, já que eu teria o meu pescoço preso entre as suas coxas. Ela poderia ainda colocar meu pau na sua boca enquanto eu estivesse mijando. Era depois de tais sonhos que Simone me pedia para acomodá-la sobre uns cobertores perto da privada, sobre a qual ela inclinava o rosto, apoiando os braços nas bordas da bacia, de forma a poder fixar nos ovos os seus olhos esbugalhados. Eu me instalava então a seu lado e nossas faces, nossas têmporas se tocavam. Uma longa contemplação nos apaziguava. O barulho da descarga, engolindo os ovos, divertia Simone. Assim ela ficava livre da obsessão e recuperava seu bom humor. Um dia, finalmente, na hora em que o sol oblíquo das 6 horas iluminava o banheiro, um ovo meio vazio se encheu de água, e tendo feito um ruído estranho, naufragou sob os nossos olhos. Simone, para quem esse incidente estava repleto de sentido, se ergueu e gozou demoradamente, bebendo, por assim dizer, o meu olho com os seus lábios. Em seguida, sem largar esse olho chupado tão obstinadamente como um seio, ela sentou-se e, aproximando a minha cabeça, mijou nos ovos flutuantes com vigor e satisfação evidentes.
A partir de então, eu podia considerá-la curada. Ela manifestou seu contentamento falando demoradamente sobre assuntos íntimos, embora não tivesse o costume de falar de si e nem de mim. Confessou-me, sorrindo, que no instante anterior tivera vontade de se aliviar por completo, contivera-se para prolongar o prazer. Tamanha vontade dilatava sua barriga. Ela sentia seu cu inchar como uma flor prestes a desabrochar. Minha mão estava entre suas nádegas. Ela contou-me que já estivera no mesmo estado, que era infinitamente gostoso. Quando eu perguntei o que lhe lembrava a palavra urinar, ela me respondeu burilar. Os olhos como uma navalha, algo vermelho, o sol. E o ovo? Um olho de vaca, devido à cor da cabeça. Aliás, a clara do ovo era o branco do olho e a gema a pupila. A forma do olho, na sua opinião, era a do ovo. Pediu-me que, também, quando saíssemos, fôssemos quebrar ovos no ar, sob o sol, com tiros de revólver. Parecia-me impossível, mas ela insistiu com argumentos divertidos. Jogava alegremente com as palavras, ora dizendo quebrar um olho, ora furar um ovo, desenvolvendo raciocínios insustentáveis. Acrescentou que o cheiro do cu, dos peidos, era, no seu entender, como o cheiro da pólvora, e um jato de urina, um tiro visto como uma luz. Cada uma de suas nádegas era um ovo duro descascado. Pedimos que nos trouxessem ovos quentes, sem casca, para a privada. Ela me prometeu que mais tarde se aliviaria inteiramente sobre esses ovos. Como o seu cu ainda estivesse na minha mão, no estado em que ela me confiara, depois dessa promessa, uma tempestade começou a crescer dentro de nós. É preciso dizer também que um quarto de doente é um lugar apropriado para reencontrar a lubricidade infantil. Chupava o seio de Simone enquanto esperava os ovos quentes. Ela acariciava minha cabeça. Sua mãe nos trouxe os ovos. Não virei a cabeça. Tomando-a por uma criada, continuei. Quando reconheci sua voz, continuei imóvel, sem renunciar ao seio nem por um instante. Baixei as calças, como quem tivesse que satisfazer uma necessidade, sem ostentação, mas com o desejo de que ela fosse embora e com o prazer de ultrapassar os limites. Quando ela se retirou, começava a escurecer. Acendi a luz do banheiro. Simone sentou-se na privada. Cada um de nós comeu um ovo quente. Acariciei o corpo da minha amiga, fazendo deslizar os outros ovos em cima dela, e sobretudo na rachadura das nádegas. Simone olhou-os por algum tempo, imersos, brancos e quentes, sem casca, como se estivessem nus sob sua bunda. Ela prosseguiu a imersão com um barulho de queda semelhante ao dos ovos quentes. Cumpre dizer aqui, nada desse gênero aconteceu entre nós desde então, com uma única exceção. Não falávamos mais de ovos. Se víamos algum, não conseguíamos nos olhar de frente sem corar, com uma interrogação turva nos olhos. O final dessa história mostrará que essa interrogação não ficaria sem resposta, e que tal resposta dava a medida do vazio aberto em nós pelas nossas brincadeiras com ovos. Capítulo 7. Marcela. Simone e eu evitávamos qualquer alusão às nossas obsessões. A palavra ovo foi banida do nosso vocabulário. Também não falávamos do desejo que tínhamos um pelo outro, e menos ainda do que Marcela representava para nós. Enquanto durou a doença de Simone, permanecemos naquele quarto, esperando o dia em que voltaríamos para junto de Marcela, com aquela excitação que na escola precedia a saída da classe. Porém, às vezes imaginávamos vagamente esse dia. Preparei uma pequena corda com nós e uma serra de metais que Simone examinou cuidadosamente. Trouxe de volta as bicicletas abandonadas numa moita, lubrifiquei-as atentamente e fixei a minha mais um par de pedais, pensando em trazer uma das moças comigo. Nada era mais fácil, pelo menos por algum tempo, do que abrigar Marcela no quarto de Simone junto comigo. Passaram-se 6 semanas até que Simone estivesse em condições de me acompanhar à casa de saúde. Partimos à noite. Eu continuava a me esconder durante o dia, pois tínhamos todo o interesse em não chamar atenção. Estava ansioso para chegar àquele lugar que, em minha confusão, imaginava ser um castelo mal assombrado, já que as palavras castelo
e casa de saúde estavam associadas na minha memória à lembrança do lençol fantasma e daquela morada silenciosa, habitada por loucos. Coisa espantosa, eu tinha a impressão de ir para minha casa, já que em qualquer outro lugar eu me sentia deslocado. Essa impressão foi confirmada quando pulei o muro e vi o edifício erguer-se diante de nós. Apenas a janela de Marcela estava iluminada e escancarada. Os pedriscos de uma alameda, atirados para o quarto, atraíram a atenção da moça. Ela nos reconheceu e obedeceu ao sinal que fizemos com um dedo na boca. Apontamos imediatamente para a corda com nós para informá-la de nossas intenções. Lancei a corda com um peso de chumbo. Ela passou por trás das grades e a jogou de volta. Não houve dificuldades. A corda foi pendurada, amarrada e eu trepei até a janela. A princípio, Marcela recuou quando tentei beijá-la. Limitou-se a me observar com extrema atenção enquanto eu cerrava uma das grades. Pedi-lhe em voz baixa que se vestisse para nos acompanhar. Ela usava um roupão. Virando-me de costas, enfiou um par de meias de seda e prendeu-as numa cinta feita de fitas bem vermelhas, que realçavam a sua bunda de uma pureza e de uma delicadeza de pele surpreendentes. Continuei a serrar, encharcado de suor. Marcela vestia uma blusa que cobria seu quadril liso, cujas linhas desembocavam agressivamente no cu. Ainda mais saliente quando ela pôs uma perna sobre a cadeira. Não vestiu a calcinha, enfiou uma saia pregueada de lã cinza e uma malha xadrez de quadradinhos pretos, brancos e vermelhos. Assim vestida e calçada, com sapatos de salto baixo, veio sentar-se perto de mim. Eu podia acariciar com uma das mãos os seus belos cabelos lisos, tão loiros que pareciam pálidos. Ela me olhava com afeição e parecia emocionada com a minha alegria muda. "Nós vamos nos casar, não é mesmo?" disse por fim. "Aqui é ruim, a gente sofre." Naquele momento, não me passava pela cabeça qualquer ideia que não fosse a de me devotar, até o resto de meus dias, àquela aparição irreal. Beijei-a demoradamente na testa e nos olhos, tendo uma de suas mãos escorregado, por acaso, sobre uma de minhas pernas. Ela me olhou com espanto, mas antes de retirá-la, acariciou-me por cima do tecido com um gesto ausente. A imunda grade cedeu após um longo esforço. Afastei-a com todas as minhas forças, abrindo o espaço necessário à passagem. Ela conseguiu passar. Ajudei-a a descer, enfiando a mão nua entre suas pernas. Já no chão, aninhou-se nos meus braços e beijou-me na boca. Simone, a nossos pés, e com os olhos brilhantes de lágrimas, abraçou suas pernas, beijando-lhe as coxas, nas quais encostou inicialmente suas bochechas, mas, não podendo conter um estremecimento de gozo, abriu-lhe o corpo e, colando seus lábios à vulva, beijou-a avidamente. Simone e eu nos demos conta de que Marcela não entendia o que se passava. Ela sorria, imaginando a surpresa do diretor do Castelo Mal-Assombrado quando a visse com seu marido. Mal reparava na existência de Simone, a quem, rindo, tomava às vezes por um lobo, por causa da cabeleira negra, do mutismo e por ter encontrado a cabeça de minha amiga encostada à sua perna como um cão. Porém, quando lhe falei do Castelo Mal-Assombrado, ela não teve dúvidas de que se tratava da casa onde estivera internada, e sempre que pensava nisso, o pavor a afastava de mim, como se algum fantasma tivesse surgido na escuridão. Olhei-a inquieto, e como eu tinha uma expressão dura já naquela época, assustei-a. Pediu-me, quase no mesmo instante, que a protegesse quando o cardeal voltasse. Estávamos deitados à luz do luar, na orla de um bosque, querendo descansar um pouco a meio caminho e, sobretudo, desejando olhar e beijar Marcela. "Quem é o cardeal?" perguntou Simone. "Aquele que me trancou no armário", respondeu Marcela. "Por que o cardeal?" exclamei. Ela respondeu quase de imediato. "Porque ele é o padre da guilhotina." Lembrei-me do medo que ela tivera quando abriu o armário. Eu usava um barrete frígio na cabeça, feito com uma anágua vermelha escura. Além disso, estava coberto de sangue dos ferimentos de uma moça com quem trepara. Assim, o cardeal, padre da guilhotina,
confundia-se no pavor de Marcela com o carrasco sujo de sangue que usava um barrete frígio. Uma estranha coincidência de devoção e de horror aos padres explicava essa confusão que, para mim, permanece ligada tanto à minha inegável dureza de expressão quanto à angústia que me inspira continuamente a necessidade de meus atos. Capítulo 8. Os olhos abertos da morta. Fiquei, de imediato, desnorteado com aquela descoberta. Simone também estava perplexa. Marcela cochilava nos meus braços. Não sabíamos o que fazer. A saia arregaçada deixava ver seus pelos entre as fitas vermelhas no alto das coxas esguias. Aquela nudez silenciosa, inerte, nos transmitia uma espécie de êxtase. Um sopro poderia nos transformar em luz. Não nos mexíamos, desejando que aquela inércia se prolongasse e que Marcela realmente adormecesse. Um deslumbramento interior me esgotava e não sei o que teria acontecido se de repente Simone não se tivesse movido ligeiramente. Abriu as coxas, abriu-as tanto quanto as podia e me disse em voz baixa que não conseguia mais se conter. Inundou o vestido com um estremecimento e no mesmo instante a porra jorrou nas minhas calças. Deitei-me então na grama, o crânio apoiado numa pedra lisa e os olhos abertos sobre a Via Láctea. Estranho rombo de esperma astral e de urina celeste cavado na caixa craniana das constelações. Aquela fenda aberta no topo do céu, aparentemente formada por vapores de amoníaco brilhando na imensidão, no espaço vazio onde se dilaceram como um grito de galo em pleno silêncio. Refletia no infinito as imagens simétricas de um ovo, de um olho furado ou do meu crânio deslumbrado, aderido à pedra. Repugnante, o absurdo grito do galo coincidia com a minha vida, quer dizer, nesse momento eu era o cardeal, devido à fenda, à cor vermelha, aos gritos dissonantes que ele provocara dentro do armário e também porque os galos são degolados. Para os outros, o universo parece honesto. Parece honesto para as pessoas de bem porque elas têm os olhos castrados. É por isso que temem a obscenidade. Não sentem nenhuma angústia ao ouvir o grito do galo ou ao descobrirem o céu estrelado. Em geral, apreciam os prazeres da carne na condição de que sejam insossos. Mas desde então não havia mais dúvidas. Eu não gostava daquilo a que se chama os prazeres da carne justamente por serem insossos. Gostava de tudo que era tido por sujo. Não ficava satisfeito, muito pelo contrário, com a devassidão habitual, porque ela só contamina a devassidão e, afinal de contas, deixa intacta uma essência elevada e perfeitamente pura. A devassidão que eu conheço não suja apenas o meu corpo e os meus pensamentos, mas tudo o que imagino em sua presença e, sobretudo, o universo estrelado. Associo a lua ao sangue das mães, às menstruações de odor repugnante. Amei Marcela sem chorar por ela. Se morreu, foi por minha culpa. Se tenho pesadelos, se às vezes me tranco horas a fio numa adega porque penso em Marcela, ainda assim estou sempre disposto a recomeçar. Por exemplo, mergulhando seus cabelos de cabeça para baixo na privada dos banheiros. Mas ela está morta e eu vivo limitado aos acontecimentos que me aproximam dela, nos momentos em que menos espero. Fora isso, não me é possível perceber nenhuma relação entre a morta e eu, o que transforma a maioria dos meus dias num tédio inevitável. Vou me limitar agora ao relato do enforcamento de Marcela. Ela reconheceu o armário normando e bateu os dentes de pavor. Compreendeu então, ao olhar-me, que eu era o cardeal. Tendo desatado a berrar, não houve meio de acalmá-la senão deixando-a sozinha. Quando voltamos ao quarto, ela havia se enforcado dentro do armário. Cortei a corda. Ela estava bem morta. Nós a colocamos em cima do tapete. Simone me viu de pau duro e me bateu uma punheta. Deitamos no chão e eu a fodi ao lado do cadáver. Simone era virgem e aquilo nos machucou,
mas estávamos contentes justamente por nos machucar. Quando Simone se levantou e olhou para o corpo, Marcela já era uma estranha, e até Simone era uma estranha para mim. Não amava Simone nem Marcela, e se me tivessem dito que eu mesmo acabara de morrer, não teria ficado surpreso. Aqueles acontecimentos me eram vedados. Olhei para Simone e o que me agradou, lembro-me claramente, foi que ela começou a se comportar mal. O cadáver a excitou. Não podia suportar que aquele ser, com forma igual à sua, já não a sentisse mais. Os olhos abertos, sobretudo, deixavam-na crispada. Ela inundou aquele rosto calmo. Parecia surpreendente que os olhos não fechassem. Nós três estávamos calmos. Era o mais angustiante. Toda a representação do tédio está associada, para mim, a esse momento e ao cômico obstáculo que é a morte. Isso não me impede de pensar nela sem revolta e até mesmo com um sentimento de cumplicidade. No fundo, a ausência de exaltação tornara as coisas absurdas. Morta, Marcela estava menos afastada de mim do que viva, na medida em que, como creio, o ser absurdo possui todos os direitos. Que Simone tenha mijado em cima dela por tédio, por excitação, mostra até que ponto estávamos fechados à compreensão da morte. Simone estava furiosa, angustiada, mas não demonstrava respeito por nada. Marcela pertencia-nos a tal ponto, em nosso isolamento, que não a víamos como uma morta qualquer. Os impulsos antagônicos que se apossaram de nós naquele dia se neutralizavam, deixando-nos cegos. Afastavam-nos para longe, para um mundo em que os gestos não têm alcance, como vozes num espaço que não é sonoro. Capítulo 9. Animais obscenos. Para evitar o aborrecimento de um inquérito policial, decidimos fugir para a Espanha. Simone contava com a ajuda de um inglês milionário que tinha proposto raptá-la e sustentá-la. Saímos da casa de campo à noite. Era fácil roubar um barco e atracar num ponto deserto da costa espanhola. Simone me deixou num bosque para ir a San Sebastián. Voltou ao cair da noite, dirigindo um belo automóvel. Contou que iríamos encontrar Sir Edmund em Madrid e que, durante o dia inteiro, ele fizera perguntas acerca da morte de Marcela, indagando os mínimos detalhes, obrigando-a inclusive a desenhar planos e esboços. Por fim, mandou um criado comprar um manequim com peruca loira. Simone teve que mijar sobre o rosto do manequim, estendido no chão e de olhos abertos como Marcela. Sir Edmund não tocara na moça. Depois do suicídio de Marcela, Simone mudou profundamente. Com os olhos fixados no vazio, era como se estivesse num outro mundo. Tudo parecia aborrecê-la. Não estava presa a essa vida a não ser pelos orgasmos. Raros, porém muito mais violentos do que antes. Entre estes e os gozos habituais havia uma diferença semelhante à que se encontra, por exemplo, entre o riso dos selvagens e dos civilizados. Simone começava a lançar um olhar enfadado sobre qualquer cena lasciva e triste. Um dia, Sir Edmund mandou jogar e trancar num chiqueiro baixo, estreito e sem janelas uma pequena e deliciosa putinha de Madrid. Em roupas de baixo, ela caiu no charco de esterco sob a barriga das porcas. Simone quis que eu a fodesse demoradamente na lama diante da porta enquanto Sir Edmund se masturbava. A jovem escapou de mim, em transe, agarrou a própria bunda com as duas mãos e golpeou a cabeça violentamente contorcida contra o chão. Permaneceu assim alguns segundos, sem respirar. Usou toda a força das mãos para abrir o cu com as unhas. Rasgou-se de um só golpe e desatou a espernear como uma ave degolada, machucando-se com um barulho terrível contra as ferrugens da porta. Sir Edmund ofereceu pulso para que ela o mordesse. As longas contrações do espasmo continuaram a desfigurá-la, o rosto sujo de saliva e sangue. Depois desses acessos, Simone vinha sempre aninhar-se nos meus braços, com o cu nas minhas manzorras. Ela ficara imóvel, sem falar, como uma criança, mas sombria.
Porém, a esses entreatos obscenos que a inventiva de Sir Edmund nos proporcionava, Simone continuava a preferir as touradas. 3 momentos da corrida a fascinavam. O primeiro, quando o animal dispara feito um meteoro do touril, como uma grande ratazana. O segundo, quando ele enterra seus chifres até o crânio no flanco de uma égua. E o terceiro, quando a absurda égua galopa a arena afora, escoiceando de propósito e deixando cair, por entre as pernas, uma massa de entranhas de cores abjetas, branco, rosa e cinza carmim. Quando a bexiga rebentava, lançando de chofre uma poça de urina de cavalo sobre a areia, as narinas de Simone tremiam. Do começo ao fim da corrida, ela permanecia angustiada, com o pavor que no fundo manifestava um insuperável desejo de assistir a alguns desses monstruosos golpes de chifres que o touro, num galope incessante e colérico, desfecha às cegas no vazio dos tecidos coloridos, projetando o toureiro no ar. Aliás, é preciso dizer que, quando o temível animal passa e torna a passar pela capa, sem descanso e sem trégua, a um dedo do corpo do toureiro, experimenta-se um sentimento de projeção total e repetida, característico do jogo físico do amor. A proximidade da morte é sentida da mesma forma. Essa sucessão de passes felizes é rara e desencadeia na multidão um verdadeiro delírio. Tamanha é a tensão dos músculos das pernas e do baixo ventre que, nesses momentos patéticos, as mulheres gozam. A propósito das touradas, Sir Edmund contou um dia a Simone que, ainda havia pouco tempo, era costume entre os espanhóis viris, por vezes toureiros amadores, que pedissem ao porteiro da arena os colhões grelhados do primeiro touro. Mandavam servi-los em seus lugares, isso é, na primeira fila, e os comiam vendo morrer o touro seguinte. Simone demonstrou mais vivo interesse por essa história e, como no domingo seguinte íamos assistir à primeira corrida do ano, pediu a Sir Edmund os colhões do primeiro touro. Porém, fazia uma exigência. Queria eles crus. Mas o que é que você vai fazer com colhões crus? Perguntou Sir Edmund. Não vai comê-los crus, vai? Quero-os na minha frente, num prato, disse ela. Capítulo 10. O olho de graneiro. No dia 7 de maio de 1922, La Rosa, Lalanda e Graneiro deviam torear nas arenas de Madrid. Estando Belmonte no México, Lalanda e Graneiro eram os grandes matadores espanhóis. Em geral, Graneiro era considerado o melhor. Aos 20 anos, belo, alto, com uma desenvoltura infantil, já era popular. Simone interessou-se por ele, quando Sir Edmund a informou de que o famoso matador jantaria conosco na noite da corrida. Ela sentiu uma verdadeira alegria. Graneiro distinguia-se dos outros matadores pelo fato de não ter, de forma alguma, a aparência de um carniceiro, mas antes a de um príncipe encantado, muito viril, perfeitamente esbelto. A roupa de matador, nesse aspecto, acentua uma linha reta, ereta e rígida como um jato. Cada vez que um touro se lança ao longo do corpo, a roupa molda precisamente o cu, a capa de um vermelho vivo, a espada brilhando ao sol, diante do touro agonizante cujo pelo continua fumegando, deixando escorrer sangue e suor, completam a metamorfose e realçam o aspecto fascinante do jogo. Tudo acontece sob o céu tórrido da Espanha, de modo algum colorido e duro como se imagina, mas ensolarado e de uma luminosidade ofuscante, mole e turva. Por vezes irreal, pois o brilho da luz e a intensidade do calor evocam a liberdade dos sentidos, mais exatamente a umidade mole da carne. Associo essa irrealidade úmida da luz solar à tourada do dia 7 de maio. Os únicos objetos que conservei cuidadosamente foram um leque amarelo e azul e um folheto popular consagrado à morte de Graneiro. Por ocasião de um embarque, a mala que guardava essas lembranças caiu no mar. Um árabe retirou-a depois com uma vara. Estão em péssimo estado, mas apesar de sujas e deformadas, ainda se prendem ao solo, ao lugar e à data, o que para mim nada mais é do que uma visão da deliquescência. O primeiro touro,
cujos colhões Simone aguardava, era um monstro negro que rompeu do toril de forma tão devastadora que, apesar dos esforços e da gritaria, estripou 3 cavalos antes de se iniciar a corrida. Numa das vezes, inclusive, atirou ao ar o cavalo e o cavaleiro, como para oferecê-los ao sol. Os dois foram ruidosamente jogados para trás dos chifres do animal. No momento certo, Graneiro avançou, envolvendo o touro em sua capa, brincou com seu furor. Num delírio de ovações, o jovem fez o monstro rodopiar dentro da sua capa. Cada vez que a fera se erguia contra ele, ele evitava, por um dedo, o terrível embate. A morte do monstro solar consumou-se sem incidentes. Começava a ovação infinita enquanto a vítima, com a hesitação de um bêbado, caía de joelhos e finalmente tombava de pernas para o ar, expirando. Simone, de pé entre Sir Edmund e eu, sua exaltação semelhante à minha, recusou-se a sentar depois da ovação. Segurou minha mão sem dizer palavra e me conduziu para um pátio fora da arena onde imperava o cheiro de urina. Agarrei Simone pelo cu enquanto ela tirava meu pau para fora. Com um tesão colérico, entramos assim num banheiro fedido, onde moscas minúsculas maculavam um raio de sol. A jovem se despiu e enfiei meu cacete rosado em sua carne gosmenta e cor de sangue. Ele penetrou naquela caverna do amor enquanto eu bolinava o ânus raivosamente. Ao mesmo tempo, as revoltas de nossas bocas se misturavam. O orgasmo do touro não é mais violento do que aquele que nos rasgou mutuamente, quebrando nossos lombos sem que o meu membro recuasse na vulva arrombada e afogada em porra. As batidas do coração em nossos peitos, ardentes e ávidos de nudez, não sossegavam. Simone, com o cu ainda satisfeito, e eu, de pau duro, voltamos para a primeira fila. Mas no assento destinado à minha amiga encontravam-se, sobre um prato, 2 colhões nus. Aquelas glândulas, do tamanho e da forma de um ovo, eram de uma brancura carminada, salpicada de sangue, análoga à do globo ocular. Aí estão os colhões crus, disse Sir Edmund a Simone com um leve sotaque inglês. Simone ajoelhara-se sobre o prato, que lhe produzia um embaraço sem precedentes, sabendo o que queria, mas não sabendo como fazer. Parecia exasperada. Segurei o prato, desejando que ela sentasse. Ela o tirou de minhas mãos e o recolocou sobre a laje. Sir Edmund e eu receávamos chamar a atenção. A tourada se arrastava, debruçando-me no ouvido de Simone, perguntei o que ela queria. Idiota, respondeu. Quero me sentar nua em cima do prato. Impossível, eu disse. Sente-se logo. Tirei o prato do lugar e a forcei a se sentar. Encarei-a. Queria que ela visse que eu tinha entendido. Pensava no prato de leite. Daí para frente, não pudemos mais nos conter. O mal-estar se tornou tão intenso que contagiou até a calma de Sir Edmund. A tourada estava ruim. Os matadores inquietos enfrentavam animais sem fibra. Simone tinha escolhido lugares ao sol. Estávamos presos num nevoeiro de luz e de calor úmido que nos ressecava os lábios. Não havia jeito de Simone levantar o vestido e colocar o cu sobre os colhões. Ela continuava com o prato nas mãos. Quis fodê-la de novo, antes que Graneiro voltasse, mas ela recusou. A carnificina dos cavalos, seguida, como ela dizia, das perdas e danos, isso é, de uma cachoeira de entranhas, deixava-a extasiada. Nessa época, ainda não havia a couraça que protege a barriga dos cavalos. Com o passar do tempo, a radiação solar nos absorveu numa irrealidade paralela ao nosso mal-estar, ao nosso desejo impotente de explodir, de estar nus. Com o rosto contorcido sob efeito do sol, da sede e da exasperação dos sentidos, partilhávamos entre nós aquela deliquescência amorosa na qual os elementos se desagregam. Graneiro voltou, mas não mudou nada. Com um touro desconfiado, o jogo continuava a se arrastar. Aquilo que se seguiu aconteceu sem transição e aparentemente sem qualquer conexão, o que não significa que as coisas não estivessem ligadas. Mas eu as acompanhei como um ausente. Em poucos instantes, estarrecido, vi Simone morder um dos colhões, Graneiro avançar e se apresentar ao touro com a capa vermelha, e depois Simone, com o sangue subindo a cabeça, num momento de densa obscenidade, desnudar a vulva, onde entrou o outro colhão.
Graneiro foi derrubado e acuado contra a cerca, na qual os chifres do touro desfecharam 3 golpes. Um dos chifres atravessou-lhe o olho direito e a cabeça. O clamor aterrorizado da arena coincidiu com o espasmo de Simone. Tendo-se erguido da laje de pedra, cambaleou e caiu. O sol a cegava. Ela sangrava pelo nariz. Alguns homens se precipitaram e agarraram Graneiro. A multidão que abarrotava a arena estava toda de pé, o olho direito do cadáver dependurado. Capítulo 11. Sob o sol de Sevilha. 2 globos de igual tamanho e consistência tinham se animado com movimentos contrários e simultâneos. Um testículo branco de touro havia penetrado na carne rosa e preta de Simone. Um olho havia saído da cabeça do jovem toureiro. Essa coincidência, associada ao mesmo tempo à morte e a uma espécie de liquefação urinária do céu, me devolveu por um átimo Marcela. Nesse instante fugidio, imaginei tocá-la. O tédio habitual voltou. Simone, de mau humor, recusou-se a permanecer mais um dia em Madrid. Fazia questão de ir para Sevilha, conhecida como a Cidade do Prazer. Sir Edmund desejava satisfazer os caprichos de sua angélica amiga. No sul, encontramos um calor ainda mais deliquescente do que em Madrid. Um excesso de flores nas ruas completava a exaustão dos sentidos. Simone seguia nua, sob um vestido leve e branco e deixando entrever a cinta através da seda, e até mesmo em certas posições os pentelhos. Tudo naquela cidade corria para fazer dela uma ardente delícia. Não raro eu via, conforme ela andava pelas ruas, um cacete erguer-se dentro das calças. Não deixávamos quase nunca de fazer amor, evitávamos o orgasmo e visitávamos a cidade. Saíamos de um lugar propício para ir à procura de outro. Uma sala de museu, a alameda de um jardim, a sombra de uma igreja ou à noite uma rua deserta. Eu abria o corpo da minha amiga e cravava o cacete em sua vulva. Arrancava rapidamente o membro do estábulo e continuávamos a nossa caminhada ao acaso. Sir Edmund nos seguia de longe e nos surpreendia. Então ficava ruborizado, sem se aproximar. Se ele se masturbava, fazia-o discretamente, à distância. Vejam que interessante, disse-nos um dia, apontando para uma igreja. Essa é a igreja de Dom Juan. E daí? Perguntou Simone. Você não quer entrar sozinho na igreja? Propôs Sir Edmund. Que ideia! Fosse a ideia absurda ou não, o fato é que Simone entrou e nós a esperamos diante da porta. Quando voltou, ficamos estupefatos. Ela ria às gargalhadas, mal conseguindo falar. Levado pelo contágio e com a ajuda do sol, desatei igualmente a rir, e por fim Sir Edmund também. Bloody girl! Exclamou o inglês. Não vai explicar nada? Estamos rindo em cima do túmulo de Dom Juan? E, rindo cada vez mais, mostrou aos nossos pés uma grande placa de cobre. Ela cobria o túmulo do fundador da igreja, que se dizia ter sido Dom Juan. Arrependido, ele pedira para ser enterrado sob a porta de entrada, para ser pisado pelos seres mais vis. Nossas gargalhadas insanas recomeçaram. Simone, de tanto rir, mijou ao longo das pernas um fio de urina que escorreu pela placa. O incidente teve um outro efeito. Molhado, o tecido do vestido aderira ao corpo, ficando transparente. A vulva negra tornou-se visível. Por fim, Simone acalmou-se. Eu vou lá dentro me secar, disse ela. Nós nos encontramos numa sala onde não se via nada que pudesse justificar o riso de Simone. Relativamente fresca, a sala recebia alguma luz através de suas cortinas de cretone vermelho. O teto era de madeira entalhada, as paredes brancas, mas ornadas com estátuas e imagens. Um altar e seu vértice dourado ocupavam a parede do fundo até as vigas do teto. Aquele imóvel feérico, que parecia carregado de tesouros da Índia por causa dos ornamentos, das volutas e dos entrançados, evocava, com suas sombras, o ouro resplandecente e os segredos perfumados de um corpo. À direita e à esquerda da porta, 2 quadros célebres de Valédes Leal representavam cadáveres em decomposição. Pela órbita ocular de um bispo penetrava um enorme rato.
O conjunto sensual e suntuoso, os jogos de sombra e a luz vermelha das cortinas, o frescor e o cheiro dos louros rosas e, ao mesmo tempo, o despudor de Simone me excitavam à loucura. Vi, calçados de seda, os 2 pés de uma penitente que saía do confessionário. Quero vê-los passar, disse Simone. Sentou-se na minha frente, perto do confessionário. Quis colocar meu pau em sua mão, mas ela recusou, ameaçando-me bater uma punheta até o esporrar. Tive de me sentar, vi seus pentelhos sob a seda molhada. Você vai ver, disse ela. Depois de uma longa espera, uma mulher muito bonita saiu do confessionário de mãos juntas, o rosto pálido e extasiado, com a cabeça inclinada para trás, as córneas brancas. Ela atravessou lentamente a sala, como um fantasma da ópera. Cerrei os dentes para não rir, e nesse instante a porta do confessionário se abriu. Saiu um padre loiro, ainda jovem e extremamente belo, com as faces magras e os olhos pálidos de um santo. Permanecia com as mãos cruzadas sobre o parapeito do armário, olhar fixo em direção a um ponto no teto, como se uma visão celeste fosse arrancá-lo do solo. Com certeza teria desaparecido, caso Simone não o tivesse interpelado, para o meu assombro. Ela saudou o visionário e pediu a confissão. Impassível e vagando em seu próprio êxtase, o padre indicou o lugar de penitente, um genuflexório por trás de uma cortina. Em seguida, entrando no armário sem dizer uma palavra, ela fechou a porta. Capítulo 12. A confissão de Simone e a missa de Sir Edmund. Não é difícil imaginar o meu espanto. Simone, atrás da cortina, se ajoelhou. Enquanto ela cochichava, eu aguardava com impaciência os efeitos dessa travessura. O ser sórdido, cismava eu, pularia para fora de sua caixa, precipitando-se sobre a sacrílega. Nada de semelhante aconteceu. Simone falava baixinho, sem parar, diante da janelinha gradeada. Troquei com Sir Edmund alguns olhares carregados de interrogações, quando, por fim, as coisas se esclareceram. Pouco a pouco, Simone foi acariciando a coxa, afastando as pernas. Agitava-se, mantendo apenas um joelho no estrado. Levantou completamente o vestido enquanto prosseguia com as suas confissões. Parecia que ela se masturbava. Avancei então na ponta dos pés. Simone realmente se masturbava, colada contra as grades, o corpo tenso, as coxas afastadas, os dedos remexendo os pentelhos. Consegui tocá-la. Minha mão alcançou o buraco entre as nádegas. Nesse momento, ouvi-a claramente pronunciar. Padre, ainda não disse o pior. Seguiu-se um silêncio. O pior, padre, é que estou me masturbando enquanto falo com o senhor. Mais alguns segundos, agora de cochichos. Finalmente, quase em voz alta. Se não acredita, posso lhe mostrar. E Simone se levantou, abrindo-se diante do olho da guarita, masturbando-se em êxtase, com a mão segura e rápida. Então, padreco, berrou Simone, golpeando violentamente o armário. O que é que você está fazendo aí no seu barraco? Batendo punheta também? Mas o confessionário permanecia mudo. Então eu vou abrir. Lá dentro, o visionário, sentado, de cabeça baixa, enxugava a testa encharcada de suor. A moça apalpou a batina. Ele não reagiu. Ela arregaçou a imunda saia preta e tirou para fora um pau comprido, rosado e duro. Ele se limitou a inclinar a cabeça para trás, com um trejeito e um zunido entre os dentes. Deixou Simone agir e essa meteu a verga bestial na boca. Sir Edmund e eu tínhamos ficado imóveis de espanto. O assombro me paralisava. Eu não sabia o que fazer quando o enigmático inglês se aproximou. Afastou Simone com delicadeza. Depois segurou o verme pelo pulso, arrancou-o para fora do buraco e o estendeu nas lajes, a nossos pés. O desprezível sujeito jazia feito morto pelo chão e a baba lhe escorria pela boca.
O inglês e eu o transportamos nos braços para a sacristia. De braguilha aberta, pau murcho, o rosto lívido, ele não ofereceu resistência. Respirando com dificuldade, nós o jogamos numa poltrona de forma arquitetural. Senhores, proferiu o miserável, vocês acham que eu sou um hipócrita? Não, disse Sir Edmund, num tom categórico. Então Simone lhe perguntou, como é o seu nome? Dom Aminado, respondeu. Simone esbofeteou a carcaça sacerdotal. Com o golpe, a carcaça enrijeceu novamente. Ele foi despido. Simone, de cócoras sobre as roupas jogadas no chão, mijou feito uma cadela. Em seguida, Simone masturbou o padre e o chupou. Eu enrabei Simone. Sir Edmund contemplava a cena com a expressão característica do hard labor. Inspecionou a sala onde tínhamos nos refugiado. Achou uma pequena chave pendurada num prego. De onde é essa chave? Perguntou o inglês a Dom Aminado. Vendo a angústia que contraiu o rosto do padre, ele concluiu ser a chave do santuário. Passados alguns minutos, o inglês voltou à sala, trazendo consigo um cibório decorado com anjinhos nus como cupidos. Dom Aminado contemplava fixamente aquele recipiente de Deus colocado no chão, o seu belo rosto idiota, contorcido pelas mordidas com que Simone lhe excitava o pau, expressava um desvario absoluto. O inglês tinha trancado a porta, vasculhando os armários, encontrou um cálice grande. Pediu-nos que abandonássemos o miserável por alguns instantes. Você está vendo? Disse a Simone. Essas hóstias no cibório e ainda agora esse cálice onde se coloca o vinho. Tem cheiro de porra, disse ela, farejando os pães ázimos. Justamente, continuou o inglês, essas hóstias que você está vendo são o esperma de Cristo transformada em bolinhos. E o vinho, os eclesiásticos dizem que é o sangue. Enganam-vos. Se fosse realmente o sangue, eles beberiam vinho tinto, mas só bebem vinho branco, porque sabem perfeitamente que se trata de urina. A demonstração era convincente. Simone agarrou o cálice e eu me apoderei do cibório. Dom Aminado, na sua poltrona, foi percorrido por um ligeiro tremor. Simone começou por lhe aplicar uma grande pancada na cabeça com a base do cálice, que o excitou, mas acabou de bestializá-lo. Chupou-o então de novo. Ele emitiu gemidos desprezíveis. Ela o levou aos limites da fúria dos sentidos e então... Isso não é tudo, disse. É preciso mijar. Então deu-lhe outra bofetada. Despiu-se na frente dele e eu a masturbei. O olhar do inglês estava tão duro, cravado nos olhos do jovem bestializado, que a coisa aconteceu sem dificuldade. Dom Aminado encheu ruidosamente de urina o cálice que Simone mantinha sob o seu cacete. E agora, beba, disse Sir Edmund. O miserável bebeu num êxtase imundo. Simone chupou-o de novo. Ele urrou tragicamente de prazer. Com um gesto demente, atirou o penico sagrado, que rachou contra a parede. 4 braços robustos o agarraram e, de pernas abertas, corpo quebrado, berrando como um porco, cuspiu a sua porra nas hóstias do cibório, que Simone segurava sob ele enquanto o masturbava. Capítulo 13. As patas da mosca. Deixamos cair a carcaça. Ela desabou sobre as lajes com estardalhaço. Estávamos movidos por uma evidente determinação acompanhada de exaltação. O pau do padre murchava. Ele permanecia deitado, com os dentes colados ao chão, abatido pela vergonha. Tinha os colhões vazios e o seu crime o desfigurara. Seus gemidos nos chegavam aos ouvidos. Miseráveis! Sacrílegos! E babuciou outros queixumes. Sir Edmund o empurrou com o pé. O monstro estremeceu e gritou de raiva. Era ridículo, e caímos na gargalhada. Levante-se, ordenou Sir Edmund. Você vai foder a garota. Miseráveis, ameaçava a voz estrangulada do padre. A justiça espanhola, a prisão, o garrote. Ele esquece que a porra é dele mesmo, observou Sir Edmund. Um trejeito, um tremor animalesco foram a resposta e, em seguida, o garrote, para mim também.
Mas para vocês, primeiro. Idiota, disse o inglês com escárnio. Primeiro? Você acha que terá tempo? O imbecil olhou para Sir Edmund. Seu belo rosto expressava uma extrema estupidez. Uma alegria estranha abriu-lhe a boca, cruzou as mãos, lançou para o céu um olhar extasiado. Murmurou então, com a voz fraca e moribunda: O martírio! Uma esperança de salvação surgira no miserável. Seus olhos pareciam iluminados. Antes de mais nada, eu vou lhe contar uma história, disse Sir Edmund. Você sabe que os condenados à forca ou ao garrote ficam de pau tão duro no momento do estrangulamento que esporram. Portanto, você será martirizado, mas trepando. Apavorado, o padre se levantou, mas o inglês torceu-lhe um braço e o jogou de novo nas lajes. Sir Edmund amarrou-lhe os braços atrás das costas, amordacei-o e prendi as suas pernas com o meu cinto. Estendido igualmente no chão, o inglês segurou-lhe os braços, comprimindo-os com o torno de suas mãos. Imobilizou-lhe as pernas, envolvendo-as com as suas. Ajoelhado, eu segurava a cabeça entre as minhas coxas. O inglês disse a Simone: Agora, trepe nesse rato de sacristia. Simone tirou o vestido, sentou-se na barriga do mártir, com o cu perto do cacete mole. O inglês prosseguiu, falando por baixo do corpo da vítima. Agora, aperte a garganta dele, justo no canal atrás do pomo de Adão, uma pressão forte e crescente. Simone apertou, um tremor crispou o corpo imobilizado e o pau se ergueu. Agarrei-o e introduzi na carne de Simone. Ela continuava apertando a garganta. Ébria até o sangue, a jovem remexia num vai-vem violento, o pau duro no interior de sua vulva. Os músculos do padre se resetaram. Por fim, ela o apertou com tanto vigor que um violento arrepio fez estremecer o moribundo. Ela sentiu a porra inundar a sua boceta. Então Simone o largou, derrubada por uma tempestade de prazer. Simone permanecia sobre as lajes, de barriga para cima, com o esperma do morto escorrendo pelas coxas. Deitei-me para fodê-la também. Estava paralisado. Um excesso de amor e a morte do miserável tinham me esgotado. Nunca fiquei tão satisfeito. Limitei-me a beijar a boca de Simone. A moça teve vontade de contemplar a sua obra e me afastou para se levantar. Montou outra vez, de cu pelado, em cima do cadáver pelado. Examinou o rosto, limpou o suor da testa. Uma mosca, zumbindo num raio de sol, voltava incessantemente para pousar no morto. Ela enxotou, mas, de repente, soltou um gritinho. Tinha acontecido algo estranho. Pousada no olho do morto, a mosca se deslocava lentamente sobre o globo vítreo. Segurando a cabeça com as duas mãos, Simone sacudiu-a, tremendo, e eu a vi mergulhada num abismo de pensamentos. Por mais estranho que possa parecer, nós não estávamos preocupados com o modo como essa história poderia acabar. Se algum intrometido tivesse aparecido, não teríamos deixado tempo para sua indignação. Não importa. Simone, desperta de seu entorpecimento, levantou-se para se juntar a Sir Edmund, que se encontrara a uma parede. Ouvia-se uma mosca voando. Sir Edmund, disse Simone, colando a face no ombro dele. Você vai fazer o que eu pedir? Vou, provavelmente, respondeu o inglês. Ela me levou até o morto e, ajoelhando-se, levantou as pálpebras e abriu completamente o olho sobre o qual a mosca havia pousado. Você está vendo o olho? E daí? É um ovo, disse ela, com toda a simplicidade. Eu então insisti, perturbado. Aonde você quer chegar? Eu quero me divertir com ele. E o que mais? Levantando-se, ela parecia incendiar-se. Estava, então, terrivelmente nua. Escute, Sir Edmund. Quero que você me dê o olho já. Arranque-o. Sir Edmund não estremeceu. Tirou uma tesoura da carteira, ajoelhou-se, recortou as carnes, depois enfiou os dedos na órbita e extraiu o olho, cortando os ligamentos esticados. Colocou o pequeno globo branco na mão da minha amiga.
Ela contemplou a extravagância, visivelmente constrangida, mas sem qualquer hesitação. Acariciando as pernas, fez o olho escorregar por elas. A carícia do olho sobre a pele é de uma doçura extrema, com algo de horrível, como o grito do galo. Simone, entretanto, divertia-se, fazendo o olho escorregar na rachadura da bunda. Deitou-se, levantou as pernas e o cu. Tentou imobilizar o olho, contraindo as nádegas, mas ele saltou, como um caroço entre os dedos, e caiu em cima da barriga do morto. O inglês já tinha me despido. Joguei-me sobre a moça e a sua vulva engoliu meu pau. Eu a fodi. O inglês fez o olho rolar entre os nossos corpos. Enfio-o no meu cu! Gritou Simone. Sir Edmund enfiou o olho na fenda e empurrou. Por fim, Simone se afastou de mim, tirou o olho das mãos de Sir Edmund e o introduziu na buceta. Puxou-me nesse momento para junto dela, beijou o interior de minha boca com tanto ardor que eu gozei. Minha porra espirrou nos seus pentelhos. Levantando-me, afastei as coxas de Simone. Ela jazia no chão, de lado. Encontrei-me então diante daquilo que, imagino, eu sempre esperara. Assim como a guilhotina espera a cabeça que vai decepar, meus olhos pareciam estacados de tanto horror. Vi, na vulva peluda de Simone, o olho azul pálido de Marcela a me olhar, chorando lágrimas de urina. Rastros de porra no pelo fumegante conferiam a esse espetáculo um aspecto de dolorosa tristeza. Mantive afastadas as coxas de Simone, e a urina ardente escorria por baixo do olho, sobre a coxa estendida no chão. Sir Edmund e eu, disfarçados com barbas pretas, e Simone, usando um ridículo chapéu de seda negra com flores amarelas, deixamos Sevilha num carro alugado. A cada cidade nova em que entrávamos, mudávamos os nossos personagens. Atravessamos Ronda vestidos de padres espanhóis, com chapéus de feltro preto e aveludado, envolvidos em nossas capas e fumando. Virilmente, grossos charutos. Simone, com roupas de seminarista, mais angélica do que nunca. Desaparecemos assim, para sempre, da Andaluzia, lugar de terra e céu amarelos, imenso, penico afogado em luz, onde a cada dia e a cada novo personagem eu violava uma nova Simone, sobretudo por volta do meio-dia, no chão, ao sol, sob os olhos avermelhados de Sir Edmund. No quarto dia, um inglês comprou um iate em Gibraltar. Pós-fácil. Reminiscências. Certo dia, ao folhear uma revista americana, duas fotografias chamaram a minha atenção. A primeira era de uma rua da aldeia perdida, de onde provém a minha família. A segunda, das ruínas de um castelo vizinho. A essas ruínas, localizadas na montanha, no alto de um penhasco, ligava-se um episódio da minha vida. Aos 21 anos, eu passava o verão na casa da minha família. E um dia tive a ideia de visitar essas ruínas à noite. Seguiram-me umas moças castas e a minha mãe. A noite estava escura e foi preciso andar 1 hora para chegar até lá. Subíamos as encostas íngremes, dominadas pelas muralhas do castelo, quando um fantasma branco e luminoso nos barrou a passagem, saindo de uma cavidade dos rochedos. Uma das jovens e a minha mãe caíram de costas. As outras berraram. Certo, desde o início, de que se tratava de uma brincadeira, ainda assim fui invadido por um inegável pavor. Avancei em direção ao fantasma, pedindo-lhe aos gritos que acabasse com a farsa, mas com a garganta apertada. A aparição dissipou-se. Vi então meu irmão mais velho fugir e fiquei sabendo por um amigo que ele nos precedera de bicicleta, envolvendo-se num lençol para nos assustar. Sob a luz subitamente desvelada de uma lâmpada de acetileno, o cenário era propício e a encenação era perfeita. No dia em que folheava a revista, eu acabara de escrever o episódio do lençol. Vi o lençol à esquerda, da mesma forma como um fantasma aparecer à esquerda do castelo. As duas imagens se sobrepunham. Mas eu iria me assustar ainda mais. Comecei a imaginar desde então, em todos os seus pormenores, a cena da igreja,
em particular o episódio do olho arrancado. Ao tentar esboçar uma reação entre essa cena e a minha vida real, associei-a ao relato de uma célebre tourada, a qual efetivamente assisti. A data e os nomes são exatos, sendo citados diversas vezes por Hemingway em seus livros. De início não encontrei nenhuma aproximação, porém ao relatar a morte de Graneiro, acabei ficando um pouco confuso. A extração do olho não era uma invenção livre, mas a transposição, para um personagem inventado, de um ferimento preciso que um homem real sofrera diante dos meus olhos, durante o único acidente mortal que eu vi. Assim, as duas imagens mais fortes que se conservavam na minha memória ressurgiam, sob uma forma irreconhecível, no momento em que eu procurava a maior das obscenidades. Feita essa segunda aproximação, eu acabava de terminar o relato da tourada. Li-o ao médico amigo meu numa versão diferente da que aparece no livro. Nunca tinha visto testículos de touro sem pele. Imaginava de início que fossem de um vermelho vivo, semelhante à cor do membro. Nada me levava a associar até então esses testículos com um olho e com um ovo. Meu amigo mostrou-me que eu estava errado. Abrimos um tratado de anatomia, onde verifiquei que os testículos dos animais e dos homens são de forma ovoide e que têm o aspecto e a cor do globo ocular. Por outro lado, as imagens das minhas obsessões associam-se a lembranças de outra natureza. Nasci de um pai que sofria de sífilis. Ficou cego e já era cego quando me concebeu. Quando eu tinha uns 2 ou 3 anos, a mesma doença o tornou paralítico. Em menino, adorava aquele pai. Ora, a paralisia e a cegueira tinham, entre outras, essas consequências. Ele não podia, como nós, urinar no banheiro. Urinava então em sua poltrona. Tinha um recipiente só para esse fim. Mijava na minha frente, debaixo de um cobertor que ele, sendo cego, não conseguia arrumar. O mais constrangedor, aliás, era o modo como me olhava. Não vendo nada, a sua pupila, na noite, perdia-se no alto, sob a pálpebra. Esse movimento acontecia geralmente no momento de urinar. Ele tinha uns olhos grandes, muito abertos, num rosto magro, em forma de bico de águia. Normalmente, quando urinava, seus olhos ficavam quase brancos. Ganhavam então uma expressão fugidia. Tinham por único objetivo um mundo que só ele podia ver e cuja visão provava um riso ausente. Assim é a imagem desses olhos brancos que eu associo à dos ovos, quando, no decorrer da narrativa, falo dos olhos ou dos ovos. A urina geralmente aparece. Percebendo todas essas relações, creio ter descoberto um novo elo que liga o essencial da narrativa, considerada no seu conjunto, ao acontecimento mais grave da minha infância. Durante a puberdade, a afeição por meu pai se transformou numa repulsa inconsciente. Passei a sofrer menos com os gritos intermináveis que lhe arrancavam as dores alucinantes da TAB, que os médicos consideram uma das doenças mais cruéis. O estado de imundície fétida ao qual o reduziam as suas enfermidades, ele chegava às vezes a cagar nas calças, já não me era tão penoso. Qualquer que fosse a questão, eu adotava uma atitude ou opinião contrária à sua. Uma noite, minha mãe e eu fomos acordados por um discurso que o doente produzia aos urros no seu quarto. Tinha enlouquecido de repente. O médico, chamando por mim, veio imediatamente. Em sua eloquência, meu pai imaginava os acontecimentos mais felizes. Tendo o médico se retirado com a minha mãe para o quarto ao lado, o demente berrou com uma voz retumbante. Doutor, avise quando acabar de foder a minha mulher. Ele ria, essa frase arruinando os efeitos de uma educação severa. Provou-me, numa terrível hilariedade, a constante obrigação, acatada de forma inconsciente, de encontrar-me seus equivalentes em minha vida e em meus pensamentos. Isso talvez esclareça a história do olho. Termino, finalmente, por enumerar as mais agudas de minhas angústias pessoais. Não podia identificar Marcela, a minha mãe. Marcela é a desconhecida de 14 anos,
sentada um dia num bar à minha frente. Porém, algumas semanas após o acesso de loucura de meu pai, minha mãe acabou perdendo igualmente a razão, depois de uma cena odiosa que a minha avó fez a ela diante de mim. Passou por um longo período de melancolia. As ideias de danação que a dominavam nessa época me irritavam, ainda mais porque eu era obrigado a exercer contínua vigilância sobre ela. Seu delírio me assustava a tal ponto que, numa noite, retirei da chaminé 2 pesados candelabros com suporte de mármore, pois tinha medo de que ela me atacasse enquanto estivesse dormindo. Cheguei a agredi-la ao perder a paciência, torcendo as suas mãos em meu desespero, na tentativa de obrigá-la a raciocinar normalmente. Um dia minha mãe desapareceu, aproveitando o momento em que eu estava de costas. Nós a procuramos durante muito tempo. Meu irmão a encontrou enforcada no sótão, mas a tempo de socorrê-la. Apesar de tudo, ela se recuperou. Desapareceu uma outra vez. Tive de procurá-la incansavelmente ao longo do riacho, onde poderia ter se afogado. Atravessei correndo terrenos pantanosos. Por fim, deparei com ela no caminho. Estava molhada até a cintura, sua saia escorrendo a água do riacho. Havia saído sozinha da água gelada. Estávamos em pleno inverno, pois naquele riacho a água não tinha profundidade suficiente para que ela se afogasse. De forma geral, não me detenho muito nessas recordações. Passados tantos anos, já perderam o poder de me afetar. O tempo as neutralizou. Só puderam recobrar a vida deformadas, irreconhecíveis e ganhando, no decorrer de sua transformação, um sentido obsceno.